Olá, bem-vindos a mais uma aula, professor Ziel, nossa aula de arte, aula sobre o Renascimento. Mais uma aulinha, você que está se preparando para o Enem, revisando, estudando com o sistema, com a plataforma Farias Brito, vamos a mais uma aula. Vamos lá. Primeiro a definição do que seria essa arte renascentista ou do que seria o Renascimento. A arte renascentista, ela procurou renascer a cultura greco-romana, desenvolver a sua linguagem estética, sua linhagem estética, e aprofundar suas soluções técnicas, se libertar de uma temática presa ao ofício e dar liberdade ao artista para representar a realidade com a máxima fidelidade. O período do século XIV ao século XVII. Temos aí na tela, né, uma das obras mais conhecidas, Mona Lisa. A Mona Lisa é uma das pinturas, das artes plásticas mais conhecidas, e eu tenho certeza que lá na hora da prova, quando você lê a palavra renascimento, renascentismo, você vai lembrar da Mona Lisa. Vamos lá. Primeiro, o contexto histórico. Eu tenho nesse período o iluminismo, a criação ou a invenção da imprensa, que possibilitou um avanço, uma expansão daquilo que nós chamamos ou daquilo que nós conhecemos como cultura. O domínio românico sobre os estados monárquicos começa a perder seu poder com o surgimento do iluminismo no século XVIII. O homem passa a tomar ciência da sua liberdade de pensar e questionar e, portanto, não precisa ser preso ao medo da mistificação. Em 1434, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou a imprensa. Os livros começaram a ser impressos. Toda a Europa teve acesso da cultura, pressão protestante para ter a Bíblia na língua natal, início da produção literária livre, a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia, né, como o primeiro livro impresso no mundo. Vamos lá? Democracia estética, homem livre, 3 palavrinhas-chave aí para você anotar na sua revisão. A ciência pode falar sem ser condenada pela Inquisição nesse período. As massas agora podem ter acesso à cultura na sua língua natal. Pensadores são chamados de humanistas. Volta aos pensadores gregos, usando a liberdade, fraternidade e igualdade. Essas 3 palavrinhas que vocês estudam em um outro componente curricular, correto? Então já associa aí essa chamada intertextualidade nas nossas aulas lá no seu dia a dia na escola, nas nossas aulas gravadas que você acompanha, você pode relacionar a nossa aula, o nosso conteúdo aos outros componentes. Isso chama-se a intertextualidade. Vamos lá. Era do antropocentrismo, antropo, homem, centrismo, centro. O homem tem liberdade de criar e pensar. A estética grega transformou a arte em expressão da perfeição do homem, criado por Deus na Renascença. Século XIV surge o Renascimento, um movimento artístico que resgata o pensamento greco-romano estético. O movimento ocorre como já dissemos, do século XIV até o século XVI, tendo como destaque 3 prodígios da arte plástica: Michelangelo, Leonardo e Rafael. Tenho certeza que esses 3 nomes lembram vocês lá Tartarugas Ninja, né, que são nomes de artistas plásticos: Michelangelo, Leonardo, Rafael, Donatello e os outros que você com certeza conhece muito bem. Vamos lá. Roma e Florença. Roma assumiu o posto de centro da vanguarda renascentista pelo fato da maioria dos mecenas, vamos já saber o que é isso, se alojarem lá, composto pelo clero, papas e a aristocracia real, duques, condes, etc. Queriam restaurar a grandeza imperial da Roma do passado e ser o centro do mundo. Florença assumiu o segundo lugar como centro consumidor. Mecenas eram financiadores de artistas, tendo em troca produção artística por projeto. Os artistas gradualmente se tornam eruditos, polímatas, respeitados pela comunidade. 2 palavrinhas novas: mecenas. Você que gosta de etimologia, de processo de formação das palavras, você conhece uma palavra semelhante, mercenários, por exemplo, vem daí. Polímatas, muitos, vários, os matas, tem relação ao conhecimento, à ciência, aqueles que tinham conhecimento sobre diversas áreas.
o polímata mais conhecido seria Leonardo da Vinci, né? Que ele era arquiteto, pintor, artista, geógrafo e por aí vai. Vamos lá? Michelangelo. Nós, na nossa aula, vamos apenas revisar sobre o Michelangelo, falar sobre ele, mas você pode acompanhar as nossas próximas aulas, acessar na plataforma e ter mais informação sobre os outros artistas, correto? Michelangelo. Michelangelo de Ludovico, um nome bem diferente, né? Buonarroti Simone foi pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Nasceu em 1475, na cidade de Caprese, na Itália. Desde novo se interessou por arte, em especial escultura. Não se interessava por gramática, latim e matemática. Iniciou-se como aprendiz dos alemães David e Domenico Ghirlandaio em Florença. Seu pai considerava uma profissão indigna. Logo foi descoberto pela família Médici, mecenas florentinos, se tornando protegido e artista oficial da realeza. O escultor Bertoldo di Giovanni, que foi ex-aluno de Donatello, foi a partir dele, né, que Michelangelo tem o seu primeiro contato com a escultura, embora aparentemente não tenha seguido suas técnicas no processo escultórico. Trabalhou em Bolonha, Veneza. Em 1495 volta para Florença. Em alguns anos se fixa em Roma e fica até o final da vida. Essa contextualização histórica ou essas particularidades acerca dos artistas é para você ter uma informação a mais sobre cada um deles. Obviamente, você pode estudar e fazer suas observações, anotações a respeito de algumas particularidades de cada um desses autores. Vamos avançar? Maiores obras de Michelangelo: escultura Pietà, 1499, Davi, 1504 e Moisés, 1515. Está aí na tela para você acompanhar essas três obras. E ele fez um grande trabalho, né, pintando o teto da Capela Sistina em 1512, e um destaque, uma das partes da Capela Sistina, dessa pintura, é a criação de Adão. Tem essa obra, depois você pode estudar um pouquinho mais e saber a importância que essa obra tem, algumas características sobre ela. Ela foi produzida aí entre 1508 e 1512. E vamos treinar nosso olhar, né, para essas questões. Essa é uma questão do Enem 2011, segunda aplicação, prova cinza, questão 102. Dica do professor, sempre começando pelo enunciado. Vicente do Rego Monteiro foi um dos pintores cujas telas foram expostas durante a Semana de Arte Moderna. Tal como Michelangelo, ele se inspirou em temas bíblicos, porém com um estilo peculiar, considerando-se as obras apresentadas o artista brasileiro. Antes de passar para as questões, deixa eu lembrar que temos uma aula gravada voltada para a área de literatura ou para o componente de literatura sobre a Semana de Arte Moderna. E como disse na aula, para você que já assistiu, a Semana de Arte Moderna tem também um papel ou tem um momento, um foco, não apenas na literatura, como disse, mas na artes plásticas, por exemplo, tá bom? Então fique atento que, como disse, as linguagens elas estão sempre relacionadas. O Enem é uma prova que trabalha muito com intertextualidade. Você precisa fazer essas analogias, associações, essas inferências. Aí estão as obras, a obra de Michelangelo, do século XV, e a obra do artista brasileiro Vicente do Rego Monteiro. Vamos lá. Olha só as questões. Primeiro, a pergunta é, considerando-se as obras apresentadas, o artista brasileiro. O que esse artista brasileiro faz? Demonstrou irreverência ao retratar a cena bíblica, ele é irreverente. Letra B, optou por fazer uma escultura minimalista, diferente de Michelangelo. O minimalismo, aquilo que é mais simples, a simplicidade. Estava preocupado em retratar detalhes da cena. Letra D, deu aos personagens traços cubistas, em vez dos traços europeus típicos de
Michelangelo, letra E, reproduziu o estilo da famosa obra de Michelangelo, uma vez que retratou a mesma cena bíblica. Vamos lá, mais uma vez o texto, mais uma vez a foto das duas obras. E aí, temos A, B, C, D ou E. Eu já comentei com vocês na aula passada que o Enem nunca uma alternativa vai ter um caráter pejorativo, depreciativo, uma palavra com sentido pejorativo sendo utilizada para se referir a uma obra, a um autor, a uma pintura, a uma escultura. Por exemplo, para eu ajudar você nesse momento de preparação, eu tenho ali demonstrou irreverência. É uma análise. Eu dizer que alguém é irreverente, eu dizer que alguém não se comporta bem perante determinada situação, determinada pessoa, tem um caráter pejorativo, é uma crítica, que isso o Enem não coloca como alternativa correta. Então essa já é uma alternativa que você pode eliminar. Mais uma vez, A, B, C, D ou E, você que está estudando, se preparando, temos letra D. Nessa obra, ele deu aos personagens traços cubistas em vez dos traços europeus típicos de Michelangelo. Deixa eu voltar para as obras. Você percebe que as obras de Michelangelo são obras com detalhes, com traços. Depois você pode pesquisar mais algumas obras. Eu tenho nessa escultura, por exemplo, detalhes da dobra da roupa, né? Detalhes que são características específicas desse período, né? E não algo como a obra de Vicente do Rego, ali com formas mais geométricas, como no cubismo, correto? Você que está se preparando, não deixe de estudar mais sobre esse conteúdo, sobre o Renascimento, pesquisa na plataforma, outras questões na plataforma Farias Brito, outras aulas acerca disso. Bons estudos, boa preparação para o Enem e até a nossa próxima aula.